Muito bem, irmãos. Boa noite a todos na paz do Senhor. Que bom nós estarmos aí reunidos em mais um encontro, onde a gente vai estar dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Convido você já para pegar sua Bíblia, abrir no capítulo de número 11. E creio que hoje nós vamos ficar no capítulo 11, viu? Eu tentei de todas as maneiras aí para que a gente fizesse o 11 e o 12 hoje, mas pelo visto, o capítulo número 12 vai ficar para a semana que vem, tá certo? A gente tem aí algumas tratativas no capítulo 11 que não podem ser deixadas de lado. Então, é necessário que sejam destacadas. No capítulo número 11, versículo número 1, vou começar lendo, diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então, após Jesus terminar de dar as instruções a respeito das recompensas, a gente vai ver isso aí no versículo 40 ao 42 do capítulo 10. Jesus finaliza dando essas instruções a respeito de quem fizer o bem a um dos seus eleitos, receberá o galardão. Jesus dá essas orientações e, sequencialmente, ele envia os seus discípulos. Depois que Jesus envia os seus discípulos, algum tempo depois, ele vai ao encontro dos discípulos para saber se os discípulos obtiveram êxito na missão que ele entregou a eles. A T. Robson, no seu comentário de Mateus e Marcos, na página de número 128, ele enfatiza que esse encontro de Jesus com os discípulos na cidade deles é a plena explicação do versículo 23 do capítulo 10. Só para recapitular, o versículo 23 diz: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Jesus disse que os seus discípulos iriam anunciar o reino com ousadia, iriam realizar maravilhas, só que tinha um detalhe: muitos não iriam aceitar a pregação deles. Muitos iriam desacreditar nos milagres que seriam realizados através da vida deles e eles seriam escorraçados. Mas aí Jesus diz: quando isso acontecer, fujam para uma outra cidade. Não parem de anunciar a mensagem do reino. Não parem de pregar a mensagem do reino. E a cronologia desse encontro de Jesus com seus discípulos, ela é destacada em Lucas, lá em Lucas capítulo número 10, versículo número 17, onde os discípulos aí cheios de entusiasmo, cheios de alegria, vêm ao encontro de Jesus para dizer a ele o seguinte: olha, Senhor, em teu nome até os espíritos malignos nos sujeitam. E aí no versículo 18 a 19, a seguir do capítulo 10 de Lucas, Jesus diz: olha, não se alegrem porque os espíritos malignos vos sujeitam, mas alegrai-vos antes, pelo vosso nome está escrito no céu. Vale destacar uma coisa interessante aqui, que na nossa caminhada cristã, quando nós executamos algo para Deus, quando realmente é para Deus, existe uma certeza e uma confirmação de que Ele está conosco. Quando realmente nós estamos trabalhando para Deus, há uma certeza e uma verdadeira confirmação de que Ele está conosco. Só que tem um detalhe: quando nós entramos em um momento de adversidade, em um momento de tristeza, em um momento de solidão, aquele momento que o pessoal fala que é o momento da caverna, é normal
é mistério, nós temos a insegurança a respeito do nosso chamado. Será que realmente eu fui chamado por Deus? Será que realmente Deus está nesse negócio? Será que realmente Deus está agindo mesmo ou é coisa da minha cabeça? É normal. Creio que todo ser humano tem isso, sente insegurança. Por mais que Jesus já tenha confirmado, mas às vezes quando nós estamos ali num momento de tristeza, de angústia, de solidão na caverna, é normal ter essas dúvidas. E com João Batista não foi diferente. Com João Batista não foi diferente. João Batista estava na prisão, ele estava preso. E lá na prisão, João Batista sentiu insegurança, como também dúvidas. Mesmo ele batizando Jesus, mesmo ele vendo o Espírito Santo descer de forma corpórea de uma pomba sobre Jesus, e ouvir dos altos céus o Pai testificar a respeito de Jesus, mesmo ele tendo dito, propagado, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista agora na prisão, ele teve dúvidas daquilo que realmente ele anunciou. Será que realmente esse homem que eu anunciei, ele era ou ele é verdadeiramente o Messias? Ou eu estou enganado? E isso nos mostra, irmãos, que por mais usado, por mais cheio da unção que o homem ou a mulher de Deus seja, é normal em alguns determinados momentos da vida haverem incertezas. É normal em alguns momentos da vida haverem inseguranças e dúvidas. E quando João teve as incertezas e as dúvidas, ele estava na prisão. E aí ele, de dentro do cárcere, ele envia os seus discípulos para se encontrarem com Jesus, para fazerem a seguinte pergunta. Aí está no versículo 3 do capítulo 11. João envia os seus discípulos para fazer essa pergunta para Jesus: És tu aquele que estava para vir? Ou nós devemos esperar outro? E a resposta de Jesus foi uma resposta consoladora e confirmadora para João Batista. Jesus quis mostrar para João Batista de que ele não estava errado, ele realmente era o Messias. Olha o que Jesus responde no versículo 4 a seguir. Jesus respondendo disse-lhes: Ide e respondei a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é pregado o evangelho. Versículo 6, Jesus fecha dizendo: Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Esse versículo de número 6, o comentarista Bickle, ele explica da seguinte forma: quando Jesus fala, feliz é aquele que não acha, ou feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, a expressão ou a palavra tropeço em grego é escandalizo, que significa dúvida, que significa incerteza. Então Jesus quis dizer, feliz é aquele que não tem incertezas em mim, feliz é aquele que não duvida de mim. Ao que parece, segundo Bickle, João Batista estava duvidando do seu chamado e também duvidando de que Jesus era o Messias, pois João Batista esperava que Jesus estabelecesse o seu reino imediatamente, assim que ele se manifestasse. E João Batista, igualmente os outros judeus, esperavam aí um Messias político. Eles esperavam um Messias político que estabelecesse o seu reino imediatamente. Quando João viu que Jesus não estabeleceu o seu reino imediatamente, ele teve dúvidas e mandou os seus discípulos perguntarem: olha, você realmente é o Messias ou não? Aí Jesus disse: olha, o reino é anunciado, os cegos veem, os coxos andam, acontecem maravilhas. Isso é a prova viva e a prova cabal de que eu sou o Messias e de que o Messias está entre vós. Então, os discípulos de João foram lá para responder para ele, foram levar a resposta que Jesus enviou para ele. E no versículo de número 7, dando continuidade, Jesus ele dá testemunho a respeito de João Batista. E Jesus fala isso aqui para os seus discípulos, como também para a multidão que o acompanhava. No versículo 7, Jesus diz: Então, partindo eles, Jesus seguiu
passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saísse para ver no deserto. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Então Jesus começa a falar a respeito de João Batista, e ele fala: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? A palavra caniço no grego é cálamos, que alude a uma plantação de canas, que eram semelhantes a bambus, que cresciam com abundância no Vale do Jordão. E essa plantação de cálamos, ou essa plantação de caniço, eles eram agitados constantemente pelo vento. E Jesus quis dizer o seguinte: o que é que vocês foram ver no deserto? Um profeta semelhante a um caniço que é agitado de um lado ao outro pelo vento? Ele quis dizer: vocês foram ver o quê? Um profeta inconstante, um profeta fraco, semelhante às canas do Jordão? Não, vocês não foram ver um profeta fraco, mas vocês foram ver e ouvir um profeta firme, um profeta que tinha compromisso com a verdade, um profeta que anunciava a verdade de forma fixa e não titubeava na sua mensagem. E quem estava no deserto anunciando com verdade, com justiça, sem titubear, não era um rico, não era um poderoso, não era um inconstante, não era aquele que se vestia luxuosamente, mas era um profeta. E esse profeta era aquele que iria preparar o caminho do Senhor. E aí Jesus continua falando a respeito de João Batista. No versículo 11, ele diz: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Isaías, ele foi um profeta messiânico. Ele é chamado de profeta messiânico pelo fato de haver grandes vaticínios a respeito do Messias, a respeito da vinda, da glória do Messias, do seu sofrimento e do seu sacrifício. Só que João Batista, ele não vaticinou a vinda do Messias, ele preparou o caminho para que o Messias viesse. Ele foi o precursor do Messias. E por isso que Jesus o classificou como o maior dos profetas. Jesus o classificou como o maior dos profetas. E ele disse: olha, só é maior que João Batista aquele que é menor no reino dos céus. Aí Jesus diz: dos nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. João Batista foi o precursor entre a antiga e a nova aliança e o preparador do caminho para a vinda do Messias. E no versículo 12, Jesus diz o seguinte, versículo de número 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Em outras traduções diz, é tomado por violência ou com violência. E os que se esforçam se apoderam dele. Esse versículo, ele às vezes, para alguns, ele é de difícil interpretação. E aqui eu vou partilhar alguns pontos de vista de alguns materiais que eu fiz a consulta a respeito da interpretação desse versículo. O comentário Bickle descreve que o reino dos céus é tomado pela violência no sentido de que ele é buscado e almejado pelos homens em um ardente zelo. Esse é o sentido de tomar o reino de Deus com violência. A T. Robertson, no seu comentário de Mateus e Marcos, na página 130, ele afirma: essas palavras de Jesus indicam que a pregação de João Batista levou a um aglomerado de pessoas, de forma violenta e impetuosa, a reunirem-se perto de Jesus, procurando conhecê-lo, e automaticamente a se apossarem de forma veemente ou de forma violenta a respeito das ardentes verdades do seu reino. A Bíblia de Estudo Pentecostal, no estudo a respeito do reino, na página 1412, a BEP explica da seguinte forma: tomar o reino de Deus com violência significa
romper violentamente o pecado e as práticas pecaminosas e abraçar a verdade do reino, abraçar as verdades do reino. A Bíblia de estudo Dake, na página 1736, Dake explica: a ideia contida nesse texto é a de que, antes de João, o reino dos céus era somente visualizado ou conhecido através das profecias, mas ele agora estava sendo anunciado aos homens. E os homens que o ouviam estavam indo ao seu encontro, conhecendo essas verdades e abraçando-a com ardor. Diante aí dessas inúmeras afirmações de consultas que fiz, penso que a mais fácil de interpretar esse texto é a destacada pela Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu volto a repetir o ponto de vista da Bíblia de Estudo Pentecostal. Tomar o reino de Deus com violência significa romper violentamente com o pecado, com as práticas pecaminosas e abraçar as verdades do reino. Fica aí as demais citações que eu fiz, depois vai ficar gravada essa aula, se vocês quiserem ouvir, tiverem a Bíblia, tiverem os materiais que eu citei, só consultar nas páginas que eu destaquei e se aprofundar mais a respeito da interpretação desse versículo de número 12. A lei e os profetas, Jesus diz no versículo 13, que a lei e os profetas mostraram uma sombra do que era o reino dos céus. Mas João Batista no espírito de Elias, no espírito impetuoso, no espírito de audácia, no espírito de ousadia, no espírito de denúncia do pecado, ele veio e fez ser conhecido o reino dos céus. Dos versículos de número 16 até o versículo de número 19, Jesus diz o seguinte: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e vocês não dançam, entoamos lamentações e vocês não pranteiam. Pois então veio João, não comia e nem bebia, e vocês falaram: ele tem demônio. 19. Veio, porém, o filho do homem que come e bebe, e aí vocês dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, dos versículos 16 ao 19, Jesus fala sobre a inconsistência daquela geração. Eles, na realidade, não sabiam o que queriam. E se assemelha aos dias de hoje, né? E Jesus lança um exemplo a respeito dos meninos brincando na rua. Os meninos falavam: olha, a gente toca flauta e vocês não dançam, a gente canta lamentações e vocês não se entristecem. Na realidade, vocês não sabem o que querem. Vocês não sabem o que querem. E a geração de Jesus, naquela época, era da mesma forma. Não sabia o que queriam, estavam insatisfeitos com tudo. Igual o povo de hoje. Se chover, reclama da lama. Se faz sol, reclama da seca. Não sabem o que querem. Não sabem realmente o que querem. João Batista veio em jejum, habitava no deserto, comia mel silvestre. E eles diziam: esse camarada ele tem demônio, esse camarada é um doido. Certamente alguém dizia: é um louco, é um louco. Aí veio Jesus que senta-se com pecadores, almoça na casa de publicanos, e aí dizem: esse camarada é um comilão, só quer saber de comer na casa dos outros, é um glutão, é um beberrão. Mas tanto a ação de João Batista como as de Jesus visam propósitos diferentes de quê? De articular o alcance e o anúncio do reino de Deus para todos. E aí Jesus diz: a sabedoria dessas verdades anunciadas tanto por João quanto por ele são justificadas por suas atitudes. Há uma verdade, há uma sabedoria no proceder do anunciar de cada um desses dois, tanto João Batista como Jesus. Partindo para o versículo de número 20, partindo para o versículo de número 20 do capítulo de número 11, Jesus ele começa a falar fortemente contra algumas cidades. Jesus começa a falar fortemente contra algumas cidades.
ele fala sobre 3 cidades, ou contra 3 cidades, melhor dizendo. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ambas essas cidades estavam localizadas aí nas redondezas do Mar da Galileia. E ao que parece, os discípulos de Jesus, quando foram enviados, do capítulo de número 10, eles passaram por essas cidades, eles pregaram nessas cidades, eles realizaram milagres nessas cidades, e simplesmente eles foram ignorados e escorraçados. E aí Jesus diz que essas cidades rejeitaram a verdade. E aí Jesus diz, passou a Jesus a increpar, versículo 20, as cidades da qual se operaram inúmeros ou inumerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. 21, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Jesus diz que os milagres, as verdades que foram pregadas, que foram anunciadas, se fossem anunciadas nas cidades dos gentios, Tiro e Sidom, na cidade dos fenícios, se lá tivessem sido feitos e que foi feito no meio de vocês, certamente todos eles da cidade de Tiro e Sidom teriam se arrependido. Eles teriam se arrependido amargamente, eles teriam se arrependido verdadeiramente. Que é isso aí que foi postado aí? Foi você, Eliseu, que postou? Eu coloquei aqui só para a gente ter uma noção do mapa, né? É naquela mesma região, ó, da Galileia, só que Sidom ficava um pouquinho mais para cima, né? Sidom um pouquinho mais para cima, e tinha Betsaida aqui perto de Gadara, né? E Tiro, né? Aí faz um triângulo aqui, Sidom, Tiro e Betsaida aqui, né? Ele fala, ai dessas, ou melhor, Corazim, né? Betsaida, Corazim e Cafarnaum. Faz um triângulo aqui as três, né? Bem pertinho aqui do Mar da Galileia, as coladinhas uma na outra aí. Bem pertinho. Na Galileia, né? Ali, e só Betsaida que sai um pouquinho, que vai pro lado ali de próximo a Decápolis, mas bem próximo a Galileia ali, todas as 3 cidades. E o mais interessante é que nessas cidades estavam os judeus. Foi anunciado as verdades do reino. E eles rejeitaram. E me faz lembrar uma fala de Jesus no capítulo de número 8. Deixa-me ver aqui o texto, capítulo de número 8. E o versículo. Capítulo de número 8. Deixa-me ver aqui. O versículo número 11. Digo-vos, porém, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui corrobora com essa fala de Jesus, porque os discípulos foram anunciar as verdades do reino para o povo que era do reino, o povo que tinha por direito receber o reino. E o que eles fizeram? Rejeitaram o reino, ignoraram o reino, escorraçaram aqueles que estavam anunciando as verdades do reino. Aí Jesus disse: se nas cidades gentílicas, se nas cidades gentílicas tivessem sido feitos os milagres que foram feitos no meio de vocês, certamente eles teriam se arrependido. Certamente eles teriam se arrependido. E é por isso que Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E esses que virão serão dos 4 cantos da terra. Jesus está falando ali, os filhos do reino se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó. Eles não se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó. Vão ser os que vão estar nos 4 cantos da terra. Ele estava falando dos gentios, porque os judeus rejeitaram a mensagem do reino. Os judeus rejeitaram a mensagem do reino. E naquele dia, no estabelecimento do seu reino, a maioria dos que se assentarão para a ceia das bodas do Cordeiro serão gentios e não judeus, porque grande maioria dos judeus rejeitarão ou rejeitaram
o Messias. E somente aí os remanescentes terão esse direito de sentar-se ao lado de Abraão, Isaque e Jacó. E aí ele diz no versículo de número 22, contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês, Corazim e Betsaida. E aí ele diz para a imponente Cafarnaum, e tu, Cafarnaum, 23, elevar-te-ás, porventura, até os céus? Você se acha tão grande, tão poderosa? Porém, você descerá até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que foi feito no meio de ti, certamente eles teriam se arrependido e permaneceriam até hoje. 24, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para com vocês. E aqui Jesus fala dos graus de juízo. Muitos, às vezes, terão menos, ou muitos terão menos rigor naquele dia, com graus de julgamento, pelo fato de não terem conhecido, E outros terão maior rigor pelo fato de conhecer, rejeitar e desprezar. Pelo fato de conhecerem, rejeitar e desprezar. E é aí que eu digo que os filhos do reino que tinham por direito receber o reino ignoraram, e aqueles que eram para ser rejeitados e lançados no lago de fogo receberam o reino de Deus. Então, há um grande rigor para aqueles que rejeitam a verdade de Deus. Os que rejeitam a verdade de Deus, eles sofrerão uma dura punição da parte de Jesus. E faz-me lembrar, eu lembrei de um texto aqui, de 2 Pedro, capítulo 2, versículo número 21, a respeito daqueles que conhecem a verdade, experimentam a verdade e depois abandonam a verdade, desprezam ela. Versículo 21 de 2 Pedro, capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 20, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem se enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois, 21, melhor lhes fora que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como eles, aconteceu o que diz um certo adágio, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se ao seu lamaçal. Assim é semelhante aos que conhecem a verdade, experimentam a verdade e a rejeitam. E Jesus diz, haverá menos rigor para aqueles que não conheceram do que para vocês que ouviram e conheceram. Para vocês, o rigor será maior. Note que Jesus faz um contraste entre as cidades impiedosas, as cidades impenitentes e as cidades que seriam aí, que deveriam ser por direito as receptoras da mensagem do reino e as herdeiras dos benefícios do reino, Então, as grandes cidades imponentes rejeitaram a verdade. E essa verdade que foi rejeitada por eles, ela é revelada para aqueles que abrem o seu coração com pureza e com verdade para Jesus. E aí Jesus faz uma oração dizendo, no versículo 25, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e aos instruídos. Os grandes, os instruídos, que se achavam os bons, rejeitavam a verdade. Tu
tu ocultastes essas verdades, mas revelastes àqueles pequeninos, aos puros de coração. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O agrado de Deus é que as verdades do seu reino sejam anunciadas e reveladas para aqueles que são simples, para os puros de coração. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. As cidades grandes e imponentes rejeitaram a verdade, mas as riquezas da verdade do reino é ocultada para eles e revelada aos pequeninos. Jesus diz: graças te dou, Pai, porque é assim que o Senhor faz. O Senhor oculta dos grandes e dos entendidos e revela para aqueles que são pequeninos. E aí Jesus faz um convite para aqueles que estavam debaixo do fardo da lei, para aqueles que estavam debaixo do jugo da lei, das exigências da lei, dos mandados legalistas, das imposições feitas aí pelos fariseus. E aí me faz lembrar o capítulo 23, versículo 4 de Mateus, que Jesus diz assim: a partir do versículo 1 do capítulo 23. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Guardai-vos, pois, de tudo que eles vos disserem. Porém, não imiteis as suas obras, porque eles dizem muito e não fazem nada. 4. Atam fardos pesados, olha isso, atam fardos pesados e difíceis de se carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras a fim de serem vistos diante dos homens, pois alagam os filactérios e alongam as suas franjas. E aqui Jesus ele assevera a respeito dos fariseus. E aqui eu me atendo no versículo 4. O fardo da lei era muito pesado para se carregar e era muito imposto pelos fariseus. E Jesus disse: olha, eles colocam fardos difíceis de carregar para vocês. Muito pesado, muito. As exigências da lei era extremamente pesada, era pesadíssima. Pesadíssima. E eles não colocavam nenhum dedo para carregar. Eles exigiam muito, mas não faziam nada. É aquele ditado: pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? E Jesus diz: esse fardo vocês não precisam carregar. Esse fardo vocês não precisam levar. Vinde a mim, 28. Vinde a mim, isso aqui dá uma mensagem maravilhosa. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados daqui, do quê? Do rigor da lei, do peso da lei, das exigências da lei, de toda a sorte de lei cerimonial, civil e moral, vocês que estão cansados e sobrecarregados disso, porque eu vou aliviar, eu vou trazer para vocês o descanso, eu vou aliviá-los. Aí Jesus diz: troquem esse fardo pelo meu. 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam comigo, que eu sou manso e humilde de coração. E aí vocês realmente vão encontrar descanso para as vossas almas, porque até agora a alma de vocês está conturbada, até agora a alma de vocês está cansada. Ela está cansada. Mas quando vocês receberem o meu jugo, vocês vão descansar, vocês vão encontrar descansos nas vossas almas. Quando ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, ele estava dizendo: submetam-se à minha vontade e aprendam comigo mansidão e humildade. E aí vocês vão conhecer de verdade que o descanso de vocês não está em práticas cerimoniais, não está em práticas civis, não está em práticas morais. O descanso de vocês, e aqui a gente vai ver isso no próximo capítulo número 12, a respeito do sábado. O descanso de vocês não está no sábado, o descanso de vocês está em mim. Estou dando um spoiler a respeito do próximo capítulo. O verdadeiro descanso das vossas almas está em mim, e não nos rudimentos da lei. Não nas diretrizes da lei de Moisés, mas está em mim. E quando vocês se submeterem à minha vontade, vocês vão aprender o que é mansidão, humildade, e vocês vão entender e conhecer verdadeiramente
o que é o descanso para a alma de vocês. Terminamos aí, irmãos, o capítulo de número 11, 10h30 em ponto. Eu acredito que eu não passei nem, não chegou 1 hora não, né? Não foi nem 1 hora essa aula de hoje. A gente começou bastante tarde. E aí na próxima quinta a gente entra no horário certinho e estuda o capítulo número 12. E aí eu já abro a participação para vocês falarem, perguntarem, pode ficar à vontade. Alguma coisa a dizer, gente? Eu ia falar a respeito daquele texto que você citou, né, sobre os fariseus e o critério, né, que eles colocavam, né, sobre as pessoas. Eu lembro até de uma situação que o saudoso Diácono Justo, ele sempre falava isso, a respeito de alguns irmãos, né, que tudo considerava pecado, né, tudo não posso fazer isso porque é pecado, não posso fazer aquilo porque é pecado, coisas que a Bíblia não diz que é pecado, coisas que é simplesmente um costume, né, um dogma da igreja dele, e ele se apegava tanto a isso, e em boa parte das vezes ele citava assim, né, a porta já é estreita, né, o caminho já é apertado, só que o que acontece? Essas pessoas, elas querem estreitar ainda mais a porta, apertar ainda mais o caminho, e eles apertam o caminho, eles estreitam tanto a porta, que chega um momento que nem eles mesmos passam por essa porta. Então, assim, às vezes a pessoa, ela nessa síndrome, né, de ter uma trave nos olhos e ver sempre o cisco no olho do irmão, né, não sei como que alguém pode enxergar um cisco no olho de outra pessoa, tendo uma trave no olho dela, mas tudo bem. Essa síndrome de sempre enxergar um cisco no olho do irmão, né, ela acaba a gente criando sempre, colocando um rigor muito alto, né? E em contrapartida com isso, vem Jesus, que é simplesmente a perfeição em pessoa, é simplesmente perfeito, é simplesmente a palavra de Deus, a santidade encarnada, né? E fala, olha só, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você, em você mesmo, você pode estar até cansado. Você, em você mesmo, você pode estar até oprimido. Você, em você mesmo, você pode olhar e ver coisas e mais coisas que você está de errado. Mas o meu jugo, ele é suave, né? Então, venham e aprendam de mim, né? Esse jugo aí, eu lembro bastante daquela questão do boi, né? Que é o material que se coloca no boi para que dois bois, né, caminhem juntos, ou para ter controle também do boi. E se esse jugo ele estiver desregulado, é impossível para aquele que conduz fazer a rota correta, né? E com um animal assim saudável. Então, Jesus novamente utilizando uma linguagem que eles conheciam, né? Eu sei que eu já falei isso muitas vezes, mas isso me impressiona muito. Como que Jesus conseguia falar algo profundo com uma linguagem extremamente simples, né? Mostrando que para eu ser profundo no meu sermão, para eu ser profundo na minha aplicação, para eu ser profundo naquilo que estou pregando, daquilo que estou ensinando, não precisa necessariamente, isso não significa simplesmente eu falar palavras de difícil entendimento ou fazer aplicações em âmbitos que as pessoas não conhecem. É lógico que é natural quando a gente lê bastante, quando a gente estuda bastante, né? A gente começa a crescer o nosso vocabulário, né? O nosso vocabulário, ele vai
aumentando, né? Então, assim, é natural isso acontecer, mas isso não é eu não preciso de coisas, de revelações super novas. Olha, eu vou falar um negócio aqui que ninguém nunca falou. Isso é falácia, né? Eu consigo, sim, explicar algo profundo, assim como Jesus falou. Olha só, vocês conhecem de jogo, não conhecem? Conheço. Oh, Jesus, conheço. Então, vou falar o seguinte, vou falar com vocês como é o meu jugo. O meu jugo é suave. Ah, vocês conhecem de fardo, não conhecem? Vocês sabem o que é um fardo, não sabe? Sei. O meu fardo é leve. Então, vem comigo, que comigo, quando você torce para um time, né, sua felicidade ela fica dependente daquele time, né? Se ganha, você fica feliz. Se empata, você fica mais ou menos. Se perde, você fica triste. Agora, comigo, não, né? Quem sabe, se fosse hoje, Jesus usaria justamente essa linguagem, né? Vem comigo, que comigo não tem essa de derrota, empate e vitória. É só vitória, né? Igual diz o hino da Damares, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Esquecendo que para ter vitória, 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 precisa de guerra, 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 luta, 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 né? Mas com ele é só vitória, né? Então que nós possamos realmente tomar o jugo, né? Tomar o jugo dele, aprender dele e se espelhar nele, né? Eu tive dificuldade em uma das aulas ali que eu ministrei na IBD, tem aquela aula nesse trimestre mesmo, que fala sobre o exemplo de Jesus, né? E aí eu falei que a gente precisava se espelhar em Jesus, que nós precisávamos imitar Jesus. E aí um dos irmãos acabou questionando, né, a respeito dessa imitação, falando que é impossível a gente conseguir isso, mas apesar de ser impossível, apesar de ser difícil, né, ele é o nosso exemplo, ele é quem nós temos que seguir, ele é a nossa meta, né? Como diz lá o autor, se não me engano, ou é Eclesiastes ou é Provérbios, né? Nós vamos brilhando, 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 até chegar a ser um dia perfeito, né? Como o dia vai aumentando, 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 vai passando até se tornar um dia perfeito, que nós também possamos, né, alcançar essa santidade, né, essa proximidade de Jesus e esse parecer com Jesus. As pessoas olhar para nós e enxergar Jesus em nós. É isso aí que eu queria falar. Eita, falei até demais. Amém, muito bem acrescentado. Então, irmãos, hoje a gente fica só no capítulo 11 e na próxima quinta-feira a gente fecha aí com o capítulo 12. Eu pensei que eu ia conseguir com 2 quinta-feiras, mas aí a gente vai conseguir com 3. Como eu tô com o computador aberto aqui, eu já joguei o esboço que eu ensinei hoje aqui, então tá lá. Inclusive tá a citação dos materiais que eu fiz a consulta. Se os irmãos quiserem aderir como dica literária, tá destacado lá no PDF. Mais alguma coisa a falar, acrescentar? Se não for, nós vamos encerrar a reunião. Eu, por mim, está bem esclarecido. Eduardo, tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa sobre esse capítulo 11 aí? Alguma dúvida? Pode ficar à vontade. Não. Tá bem esclarecido, assim. Obrigado aí. Então, amém, irmãos. Então vamos encerrar essa reunião de hoje. Na próxima vai ter mais gente, né? Que lá hoje está atendendo uma agenda. E é sempre bom estar bastante pessoas, né? Que a gente vai partilhando aí o conhecimento e a gente vai sendo edificado. Mas, enfim, espero que tenha sido uma aula esclarecedora, tenha nos ajudado aí a entender o capítulo 11. E, se Deus permitir, na próxima quinta-feira a gente vai estar junto novamente, tá certo? Amém, amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor. Pai do Senhor. Amém. Foi participar.